uma característica de tempo. Está engarrafada, estamos preparando aí a embalagem especial para ela. Vai ser um lote especial de cachaça e essa cachaça é de primeiríssima qualidade. Então fazer o seguinte, na verdade, convidar o pessoal para vir aqui. Boa tarde, estamos começando mais um programa Ecologia pela Nova TV Vale, agradecendo desde já a sua participação pelas redes sociais. Hoje, nosso entrevistado é o arquiteto e urbanista Gustavo Lopes, da cidade de Aparecida. Seja bem-vindo, Gustavo. É um prazer ter você aqui com a gente, né? E nós vamos falar sobre urbanização e desenvolvimento sustentável. Boa tarde, Ale. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os internautas aí da Nova TV Vale, do programa Ecologia. É um prazer estar aqui conversando com vocês, é uma honra e estou à disposição aí para a gente poder conversar sobre esses assuntos. Vamos falar um pouco da sua trajetória aí como arquiteto e urbanista, né? Seu trabalho realizado aí ao longo da sua vida aí, como que é essa história que você tem para contar para a gente? Então, realmente, eu nasci arquiteto, né? Na verdade, graças a Deus, eu tenho como vocação essa profissão e me encontrei realmente nessa profissão. Desde criança eu reinava bastante com madeira e ferramenta e tal, e consegui fazer a graduação, me graduei em Taubaté, nesse setor de construção civil, e hoje eu tenho meu escritório de arquitetura, né? De engenharia. Eu trabalho com projetos nessa área, desenvolvo projetos residenciais, projetos comerciais, industriais, de reforma, né, de ampliação. E fiz uma pós-graduação também na área de planejamento urbano, na Univap, em São José dos Campos. E recentemente eu trabalhei na administração municipal em Aparecida, em 2015. Tive uma experiência de 9 meses lá na área no setor de obras também da prefeitura. E hoje estou tocando mais o meu escritório mesmo e minhas obras também, executo obra também. Tenho uma pequena empreiteira, né, vamos dizer assim, né? Porque é pequena mesmo, realmente, na verdade, nem o CNPJ eu tenho ainda. Porque hoje a burocracia no país é muito grande, né, dessa parte empresarial. Então, eu estou começando aos poucos, né, para a gente ter uma base sólida para o futuro, né. Gustavo, o nosso programa, ele tem essa linha da parte do desenvolvimento sustentável, né? A nossa região, ela é bem rica na parte de arquitetura e ela tem um relacionamento bem sério, né, em relação ao meio ambiente. Como que você vê agora, né, para o futuro e para o presente agora, essas novas tecnologias aplicadas à arquitetura e urbanismo? Entendi. Então, essa questão da sustentabilidade, sustentabilidade vem do sustentar, né? Isso. De andar com as próprias pernas. Isso aí que é o sustentável. Então, quer dizer, no sentido da cidade, a sustentabilidade seria o quê? Gerir o que ela consome, absorver o que ela produz. Então, daí que vem a questão da sustentabilidade para as cidades, que é ela se manter por ela mesma. Né? Mas hoje realmente é difícil, né? Uma cidade precisa da outra. Então a região tem que ser sustentável. É um desenvolvimento integrado, né? Integrado, realmente. Ainda mais a nossa região aqui, que praticamente toda conurbada, né? As cidades são encontradas, né? A nossa microrregião aqui de Aparecida, Guaratinguetá, Roseira, Potim, né? Então uma depende da outra. Alguns moram em uma cidade, outros moram numa cidade e trabalham na outra, outros moram em outra cidade e estudam na outra. Então a sociedade vive independente da administração. Esse foi até o tema da minha pós-graduação, que é essa dinâmica social entre os municípios, independente da administração pública. Agora, essa questão do meio ambiente, o meio ambiente é tudo, não é só a vegetação, a zona rural. O meio ambiente é a cidade, são as praças, são as ruas, é a nossa casa, entendeu? Então, quer dizer, o meio ambiente é tudo. Então, a gente tem que cuidar desse espaço nosso, nesse sentido da sustentabilidade, que é justamente gerando o que a gente consome e absorvendo o que a gente produz. É mais ou menos nessa linha que eu penso essa questão da sustentabilidade do meio ambiente. Vai desenvolvendo, agregando a tecnologia,
né? Exatamente. Integrando esses municípios. Então, justamente. E daí entra a questão da tecnologia. A questão da tecnologia, o que acontece? Na área de infraestrutura urbana, existe alguns materiais que já são ecologicamente corretos. E ecologicamente corretos vai desde a questão da matéria-prima e desde onde é produzido. Porque, vamos supor, um material que é produzido a 900 quilômetros daqui, para ser utilizado aqui, já não fica sustentável. Então, o ideal é utilizar materiais que são produzidos na região, mão de obra que é da região, isso fazer tudo... um desenvolvimento local também. Fazer um desenvolvimento local, isso tudo é sustentabilidade. Então, é um tema bem amplo mesmo. E aí, para a questão da infraestrutura, da tecnologia da construção civil, especificamente, existem sistemas de construção industrializados, no caso. Que aí seria estruturas metálicas, né, pré-fabricadas de concreto, ou mesmo materiais produzidos mais artesanalmente, mais locais. O tijolo ecológico. Então, o tijolo ecológico, né, materiais produzidos no local, pela mão de obra local, também entra como... Então, esse tema é bem amplo. Agrega valor, né? Agrega valor, realmente. O tema do meio ambiente, da ecologia, é um tema muito, muito interessante, porque ele ramifica, né? Ele acaba ramificando em várias vertentes. Hoje, com todo esse desenvolvimento que a gente está tendo das tecnologias, as áreas elas estão trabalhando mais em conjunto, né? Tanto as ciências exatas como a ciência humana, né? A biológica. Então a gente vê que o meio está interagindo. E as pessoas estão buscando profissionais, né? Por isso que a gente convidou você, que já tem essa visão atual de que a gente já deveria ter mudado o nosso formato de se relacionar com o meio, vamos dizer assim, né? Você concorda? Concordo, com certeza. Um projeto amplo, um projeto de meio ambiente, um projeto de urbanização, um projeto de cidade, um projeto de reforma de cidade, vamos supor assim, tem que ser uma equipe realmente multidisciplinar. Justamente isso que você está comentando. Tem que ter vários profissionais de várias áreas, área social, área cultural, área técnica, para elaborar um projeto eficiente. E juntamente também com a participação da sociedade. Isso é fundamental também para a sustentabilidade, para um projeto eficiente. A sociedade tem que participar, opinar, e realmente a vontade da sociedade tem que estar contemplada em projetos nessa linha de desenvolvimento urbano, de melhoria da qualidade de vida da população. Então, é fundamental que a sociedade também participe. E os poderes públicos, os administradores públicos, eles têm que utilizar esses meios da participação popular. Através do quê? Através de reuniões participativas, através dos conselhos municipais da cidade, né, os conselhos de saúde, de educação, de segurança. Então, a sociedade tem que participar dessa forma, utilizando esses meios, esses mecanismos. Tem um tipo de controle de como o município vai estar se desenvolvendo, vai estar crescendo, sem agredir tanto, né, o meio ambiente. Porque a gente sabe que a construção civil gera bastante resíduo. Exato. E dependendo de como ele é depois descartado, depositado no meio ambiente, a gente tem os grandes problemas aí que as mídias sempre falam, que são os lixões, aterro sanitário não controlado, e o pessoal vai jogando material de qualquer forma. Na nossa região, acaba o Rio Paraíba sendo, né, bem castigado e contaminado. Realmente. A construção civil, com a tecnologia convencional, vamos dizer assim, que é a lajota, esse tipo de construção que a gente está acostumado a executar, ela realmente gera muito resíduo. Então, existem cooperativas que reciclam, que trituram, que separam esse resíduo, produzem outros materiais para pavimentação. Tenta agregar valor a esse material que vai se transformar num problema, né? Exatamente. Já existem, em Taubaté, São José, tem algumas cooperativas. Eu tenho um amigo meu empresário de Aparecida que está montando uma também, nessa linha também agora, de reciclagem. É uma nova visão de mercado. Exatamente, é uma nova visão de mercado, porque o volume é muito grande. Aí que entra a questão da construção industrializada.
Então você acaba diminuindo a utilização desse tipo de material que gera resíduo com materiais mais industrializados, como painéis e tal. Só que é muito difícil no Brasil esse tipo de construção industrializada avançar, porque a mão de obra que emprega mais no Brasil é a construção civil. Construção civil. Então, se você diminui ou investe em outras tecnologias para a construção civil, você diminui a folha de... A demanda desses profissionais para estar atuando na área. Né? E aí você teria que investir na capacitação desses profissionais que teoricamente ficariam ociosos para trabalharem nessas novas tecnologias. Mas não dá para achar um meio termo e da construção tradicional a gente já começar a preparar essa mão de obra e trazer eles para essa nova realidade? Então, aos poucos está indo, nas capitais estão avançando bastante. E aqui no Vale? Aqui no Vale ainda está bem devagar ainda. Ainda está bem devagar. Tem muita resistência ainda? Tem muita resistência até mesmo por parte dos empresários que vão construir, não para os próprios engenheiros ou empreiteiros, né? A pessoa acha que o material é fraco, que não vai ficar bom, então acaba optando mais pelo convencional do que um material mais inovador, que facilita, que diminui o tempo da construção, mas às vezes prefere ficar mais uma questão cultural mesmo. A população está acostumada a utilizar esse tipo de material e está enraizada na cultura nossa, né? Essa tecnologia convencional de construção. Você falou no início sobre a sua área como empresário, né, do setor. E você já está trabalhando para isso? É uma visão sua? Então, eu no começo, depois que eu me formei, eu estou há praticamente quase 10 anos formado já em arquitetura e urbanismo. E eu tentei bastante divulgar os materiais de novas tecnologias, tentar divulgar para meus clientes, né, meus primeiros clientes, vamos supor assim. Mas a dificuldade é grande justamente por essa questão cultural. A gente apresenta um material, daí a pessoa fala, não, mas será que vai ficar bom, né? Aonde que eu vou arrumar? Quem que vai fazer? E aí você não tem quem vai dar mais trabalho? Vai dar mais trabalho, vou ter que trazer gente da onde? Como que é o pagamento? Essa questão é importante também. Uhum. Porque esse tipo de construção convencional, a pessoa vai fazendo aos poucos. Ela vai ganhando aos pouquinhos e vai fazendo. Vai comprar um pouco de tijolo, um pouco de cimento, um pouco de ferro e vai fazendo. Agora, a industrializada não, você precisa ter um capital já. Você tem que começar e já terminar. Exatamente, você pode até fazer por etapas, mas o capital já é um pouco maior de investimento. Só que no final das contas a economia aparece. Se você for colocar na ponta do lápis... E ganha tempo, diminui também, né? Justamente, tempo é dinheiro praticamente. Então, economizando tempo, realmente economiza na obra. Só que a questão cultural ainda está impregnada mesmo na população. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, você não tem casa de tijolo, cimento, é tudo placa de gesso, placa drywall, placa cimentícia, entendeu? Então é tudo muito rápido, é construção a seco, não utiliza água. Alguns estados, as cidades são móveis, né? Praticamente as casas não são fixas. Eu vejo, né? O pessoal pode transportar, muda de um estado para o outro, né? Então, na verdade, assim, em alguns lugares você vai construir uma casa, você vai na loja, você tem um catálogo. E ali você monta a sua casa com o catálogo. Uma pré-moldada, vamos dizer assim, e você vai fazendo... Você faz, eu quero um quarto desse jeito, com uma janela vai desse determinando jeito. A área construída. Exatamente. Como se fosse um kit, né? Isso, é como se fosse um kit, exatamente. E aí a empresa vai lá, em uma semana já está tudo montado, tudo pronto para... O interessante também é agregar as novas tecnologias, por exemplo, aquecimento solar, né? Essas energias através da renovação, as energias renováveis, né? Quando vocês, arquitetos e urbanistas, sentam para desenvolver um projeto, principalmente para o município, como que vocês vão fazer o estudo do bairro? Como que vocês vão fomentar que aquele bairro tenha necessidade de mudar? Então, aí começa, na verdade, nessa linha de projeto a nível municipal e local, assim, vamos dizer assim, no bairro. Primeiro, são 2 levantamentos que são feitos. Primeiro, uma leitura técnica do bairro,
que seria o quê? Identificação da característica do bairro, das características das construções, da característica ambiental, se existe algum ribeirão. A área, o terreno em si, né? Exatamente. Então, precisa a característica do solo, então, os padrões das construções, se são vários pavimentos, se tem acabamento, se não tem. É um levantamento técnico que tem que ser feito. E o outro levantamento que eu chamo de comunitário. Então, você tem que fazer o levantamento comunitário, que é justamente a participação da população. Então, com esses dois levantamentos, o técnico e o comunitário, aí você tem uma base de dados para estar elaborando um projeto de desenvolvimento ali para o local. E isso, ao longo do tempo, só vai trazendo benefício, né? Para a população no geral. Fica uma cidade mais bonita de se ver, então, bem mais organizada. A palavra é justamente essa, ao longo do tempo. Porque o que acontece é o seguinte, os administradores ganham a eleição e trabalham durante 4 anos. O outro que entra não dá continuidade para o trabalho. Mas esse é um erro tradicional nosso, né? Todo mundo pensa naquele plano que é seu. Exatamente. E não aquele que deu certo. Diferente, né? Exatamente. Quer fazer diferente, quer desmontar o que o outro começou, não quer continuar. Então aí que está o problema. Ficam obras mal acabadas. Exatamente. Né? Alguns param, falam, não vou dar crédito para o anterior, não. O meu é assim. O meu é de outro jeito. E aí o que acontece? A cidade vira uma colcha de retalhos. Porque aí cada um faz uma coisa diferente e não tem uma continuidade. Não tem uma linha de planejamento. A gente vê que as próprias ruas, né? Cada casa em si, ela é uma casa num formato, a outra em outro. Então, as casas sim também, mas, por exemplo, a pavimentação, a pavimentação das calçadas. Você vem em Aparecida. Lá até em frente a Santa Casa e Aparecida foi um tipo de piso que utilizaram. E aí, sim, depois da Santa Casa, aí fizeram a Padroeira do Brasil com outro tipo de piso. Então você está andando, é de uma cor. Aí você atravessa a rua, é outra cor. Por que não deram continuidade com o mesmo padrão de piso ali? Entendeu? Justamente por isso, porque não dão continuidade nos processos. Seguir o estudo que já foi viabilizado, exatamente, né? Exatamente. Então isso aí, a população sofre muito com isso aí também. E o nosso vale, como que ele está preparado agora para as novas metas aí de urbanização? Olha, no geral, né? Porque a gente pensa no vale, a gente tem que pensar no vale histórico aqui, essa parte nossa, né? Roseira, Aparecida, Guará, até Cruzeiro, Bananal. Como? Porque é uma área que a gente tem um carinho todo especial, ainda mais em relação ao meio ambiente. Isso. Então, alguns estudos já foram feitos a nível do vale inteiro, sobre esses levantamentos técnicos que eu comentei, de tipo da hidrografia, do relevo, e a gente tem uma base de dados disponível para as prefeituras poderem trabalhar da região inteira. Então existe já um levantamento, o INPE já fez, outras entidades já fizeram, vários levantamentos aqui na região, justamente para os municípios poderem trabalhar com uma base única de dados. E aí, aí que também volta a questão da integração. Tem essa questão da descontinuidade dos governos e tem essa questão da falta de diálogo entre os municípios vizinhos. Ainda acontece muito ainda. Entendeu? Os municípios não conversam entre si para desenvolver a microrregião ou a região. Entendeu? Você vê Taubaté, Taubaté, Tremembé e Pinda. Uma microrregião que deveriam se articular ali para poder desenvolver. Aparecida, Roseira, Potim, Guaratinguetá, Lagoinha, junto praticamente. Eles têm que sentar junto para conversar, para desenvolver. Então, quer dizer, Lorena também junto. Por quê? Porque justamente o que eu comentei antes. A população, a sociedade é uma independente da administração. Sim. Então, precisa realmente haver diálogo. E ao meu ponto de vista, meu simples ponto de vista, meu humilde ponto de vista é que não conversam, não dialogam para justamente prever o avanço, né, as melhorias daqui para frente. Falta isso. Continuidade e conversa entre os municípios vizinhos. Sentarem junto e fazer um plano de desenvolvimento em conjunto, né? Exatamente. Porque às vezes, por exemplo... Agrega valor para todo mundo. Exatamente. Porque às vezes eu estou dentro do meu município, meu limite ali. Eu prevejo um aterro sanitário no limite ali da área administrativa minha. O outro administrador do município vizinho prevê um loteamento residencial bem na lateral.
Sem um conversar com o outro. Sem um conversar com o Aí outro. um coloca um aterro do lado do... Da área residencial. Então é justamente isso que acontece. É justamente isso. Por exemplo, eu estou prevendo aqui no meu plano estender uma ciclovia nessa avenida. E eu não converso com outro município. A avenida vai dar lá no outro município. Ó, a ciclovia vai chegar aí. Uma então... avenida padroeira do Brasil. Exatamente. Entendeu? Exatamente. É um exemplo. É uma ciclovia que chega e acaba. Entendeu? Então, se tivesse a conversa, o prefeito de Aparecida tinha pegado e continuado a ciclovia ali naquele sentido. Entendeu? É isso, os exemplos são claros. É visível essa questão da falta de diálogo entre os administradores. Eu acredito que daqui para frente... Mas já está mudando, né? O nosso cenário atual, a gente está aprendendo de uma forma bem radical. Nós não temos muita opção, né? A gente sempre pensa assim em ver o lado positivo. Agora, para frente, eu acho que a gente não tem mais como recuar essas mudanças, né? Todas as tecnologias que estão aí à disposição da gente, pelo nosso celular, pelas pesquisas que a gente utiliza aí a internet, a gente vê que só não participa, só não entende, só não estuda aquela pessoa que não quer fazer parte dessa mudança. Exatamente, a população... agora com os meios de E comunicação... são aqueles que vão atrás de vocês falando que inundou o bairro, não teve estudo da parte de guias e sarjetas, e aí começa, né? Realmente, na verdade, assim, a população hoje sofre muito. A população hoje é carente. Olha, vocês desculpa até o termo, mas muita gente passa fome mesmo, literalmente. E aí o que acontece? Eu posso até falar assim de política, até fui candidato já. Por quê? Porque o que acontece? Os políticos se aproveitam desse momento. Chega na eleição, é a questão da compra de voto. E aí o que acontece? A pessoa está passando necessidade, vende o voto e continua a mesma turma que não faz nada para melhorar pensando um pouco mais longe, quando você faz aqueles casas populares, né? Aquela pessoa também acredita, né, que vai melhorar e muito, e ela acaba nessa necessidade também de moradia, ela partindo para essa opção, né? Não digo vai se vender, mas ela vai acreditar em algo que está mais perto dela ali, está sendo oferecido. É claro que assim, gratidão a gente tem que ter mesmo para todo mundo que abre as portas para a gente, que ajuda a gente. Só que, por exemplo, a eleição, a eleição é em outubro, é um mês de seca. É um mês de seca no Brasil inteiro. Que é a época que o pessoal manda os caminhão-pipa lá no Nordeste para abastecer as casas lá que o pessoal está passando sede. O pessoal aproveita Exatamente. o momento, já né? aproveita o momento, entendeu? Então aí que tá, e a população acaba aqui sendo usada para que continue a mesma situação. A dificuldade é grande, o país está numa crise que é difícil. A gente está colhendo praticamente o que a gente plantou, né? Exatamente. Gustavo, hoje, você se coloca no mercado como uma pessoa que tem uma visão sustentável? Você luta para que mude esse paradigma aí do velho, do que era já tradicional? Como você falou, o mercado de trabalho, as pessoas, se elas mudarem muito radicalmente, elas não vão entender. E como você, como empresário, né, a gente fala da missão, da visão, como que você se posiciona? Então, eu procuro no meu trabalho justamente começar essa questão da sustentabilidade. Se eu não consigo pelos materiais, eu tento fazer, por exemplo, no sentido de um projeto. A sua equipe, você trabalha também mudando os conceitos para eles. Sim, e com a equipe também, mas no desenvolvimento, vamos supor, de projeto de engenharia, um projeto de arquitetura, o material eu não consigo mudar, mas eu vou dispor, por exemplo, as janelas dos quartos para o sol da manhã, a janela da cozinha para o sol da tarde. Você vai aproveitar o que a gente tem de iluminação natural do dia para diminuir o consumo de energia e a utilização de energia elétrica. Sim. Então daí eu já começo por aí. Eu começo nesse sentido. O telhado da construção. Não, eu vou fazer um beiral aqui para proteger um pouco do sol da tarde. O sol da tarde é quente. Mas no inverno eu preciso que ele
entre também na casa para aquecer. Então eu utilizo esse tipo de estratégia no meu trabalho para começar a desenvolver a questão da tecnologia. A questão da energia fotovoltaica, a questão da energia painéis eólica, solares, painéis né, solares. Isso é muito interessante também, só que o governo não incentiva. Hoje um painel solar de transformação fotovoltaica é caríssimo. Transformação de energia solar em energia elétrica. E precisa ter um tempo para você repor o investimento. É um investimento inicial um pouco alto, né? Exatamente. Mas no decorrer das pessoas aderindo, não vai ficar... Quanto mais pessoas utilizarem essas tecnologias, não vai ficar mais barato? Então, acredito que sim, mas o governo tem que incentivar. Só que as concessionárias de energia vão em cima e não querem deixar. Ele vai incentivar desde que ele tenha imposto. Exatamente. Como tudo no Brasil. Né? É igual o carro. Já inventaram o carro a água, carro e tudo, vários modelos. Não emplaca por quê? Porque o pessoal da gasolina, do petróleo, vai em cima para não deixar. Tem muita coisa inventada nesse mundo que não divulgam e não querem que vá para frente, né? Muita ideia, né? Muita ideia mesmo. Aproveitando aqui, Gustavo, o pessoal aqui já está participando pelas redes sociais e também lembrando que você pode mandar o seu e-mail para o programa ecologia@novatvvale.com, entrar em contato com a gente, que a gente repassa para o Gustavo, né? O nosso tempo, Gustavo, ele é um pouco curto, né? O programa, ele é bem simples, então ele gosta de ser objetivo, né? E as pessoas estão aqui participando, mandando perguntas, já falando aqui do José Benedito de Aparecida, falando boa tarde, o pessoal do programa, parabéns pelo excelente programa, e também falando de você, parece que ele conhece você lá, né? Falando, ó, o Gustavo, arquiteto e urbanista, Gustavo Lopes, pessoa promissora da cidade de Aparecida lá. Então, né, mandar aí o nosso boa tarde para o José Benedito. Ô, José, um abraço. Tá acompanhando a gente no Face lá também. Obrigadão aí pelo apoio lá, pelas curtidas lá, viu? Um abraço para vocês aí. E eu não sou só Aparecida, eu sou a região. Eu estudei aqui em Guará, me formei aqui em Guará também. Então, cresci aqui em Guará, Aparecida, Roseira. Então, todas essas cidades aqui, para mim, é uma só. Que legal. Ó, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente no programa Ecologia, a vocês que sempre nos acompanham aqui pelas redes sociais, né? Baixa o nosso aplicativo, vai lá no Google Store, digita lá Nova TV Vale, que você vai receber informações de como baixar o nosso aplicativo. E agradecendo sempre a sua participação. Esteja sempre com a gente todas as quintas-feiras. A gente começa aí a partir das 16h30 e eu sou André Oliveira com o programa Ecologia, aqui pela sua Nova TV Vale.